Bom dia! Hoje são 29 de setembro de 2019, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo desse vídeo, você verá a casa em que nasceu o humorista cearense Chico Anísio, já falecido. O Chico Anísio nasceu nessa casa aí, que fica em Maranguape, uma cidade metropolitana de Fortaleza. De Fortaleza a Maranguape são 27 quilômetros. E aí, a casa em que nasceu Chico Anísio. Em meu vídeo Deus e a Peste sobre o Povo de Israel, publicado ontem, dia 28, até o presente momento, apenas um cristão apenas, lançou um comentário que, diga-se de passagem, como é natural, nada diz sobre o teor do vídeo. Todavia, resolvi fazer esse vídeo para mostrar a todos como funciona o fenômeno religioso. Eis o comentário do cristão que se apresenta como Josué Pedras Preciosas. Abre aspas. Como sempre, desde o princípio, os ateus reprovando as obras de Deus e vivendo perturbados com a palavra. Falsa é a palavra que sai da boca dos ateístas. Fecha aspas. O Josué, com certeza, nem assistiu a meu vídeo. Apenas por saber que se trata de um vídeo de um ateu, ele já vai logo condenando. Em sua inocência religiosa, Josué diz que os ateus reprovam as obras de Deus. E diz também que são falsas as afirmações dos ateus. Se o Josué fosse meu filho, hoje eu estaria bastante preocupado com ele. Antes de analisar o comentário de Josué, trago aqui o Sigmund Freud, que nasceu em 1856 e faleceu em 1939. O pai da psicanálise, judeu e ateu. Em seu livro O Futuro de uma Ilusão, editora Palotti, ano 2010, nas páginas 118 e 119, Freud escreve assim: o homem é um ser de inteligência débil, dominado pelos seus desejos impulsionais. O crente não se deixará privar de sua crença, não à força de argumentos e não à força de proibições. Caso se conseguisse isso com alguns crentes, seria uma crueldade. Quem tomou soníferos por décadas, obviamente, não poderá dormir quando privado do remédio. Fecha aspas. Sigmund Freud lançou esse livro em 1927, portanto, há 92 anos, isto é, há quase um século. Assim, há quase um século, Freud já analisava o comentário recente do Josué, feito aqui no Brasil. O Josué é um crente, um cristão. Acredita no Deus hebreu. Crê que a Bíblia é a palavra desse Deus. E qual foi o esforço dele para chegar a essas constatações? Nenhum. Obviamente, nenhum. Josué, desde o berço, recebeu essa crença religiosa de seus pais. Se seus pais não fossem brasileiros, mas iranianos, Josué hoje não se referiria à Bíblia, mas ao Corão.
não estaria invocando a Jesus, mas o profeta Maomé? E se seus pais fossem chineses, Josué hoje seria um adepto de Buda. Como se vê facilmente, a crença religiosa é um produto cultural, oriundo do meio em que determinada pessoa vive. É o meio cultural, é o lugar onde a pessoa vive, em que a pessoa vive, que vai dizer esse lugar, essa cultura, vai dizer a essa pessoa em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Assim, desde o berço, Josué está mergulhado na ilusão religiosa cristã. Freud, com maestria, já afirmava que um crente não se afastará facilmente de sua crença religiosa. Nem adianta a força dos argumentos, muito menos a força das proibições. O crente religioso não está nem aí para os argumentos que quebram sua ilusão, por mais fortes que eles sejam. Não está também nem aí para as proibições que afetam sua crença religiosa, por mais terríveis que elas sejam. E isso ocorre porque o crente, no dizer de Freud, toma soníferos, ilusão religiosa, há muito tempo, razão porque fica viciado, preso a esses soníferos, a essa ilusão religiosa, dependente dessa ilusão religiosa, dependente desses soníferos. Para o crente abandonar esses soníferos, a ilusão religiosa, dos quais se tornou dependente, é preciso muita força interna. É necessário que ele, e somente ele, tome essa decisão. De nada adianta alguém de fora apresentar-lhe os mais fortes argumentos ou proibi-lo de manifestar sua crença. A decisão, pois, deve partir dele e de ninguém mais. É a mesma coisa que está no slogan dos Alcoólicos Anônimos, AA, abre aspas. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar de beber, o problema é nosso. Fecha aspas. O alcoólatra, para entrar no AA, é preciso que queira parar de beber. Ele tem que querer, que desejar abandonar o vício. Se ele não quer deixar de beber, nem adianta, porque ele não quer deixar de beber. O problema é dele. Igualmente o crente religioso. Em minha página recebo comentários de várias pessoas que eram crentes fanáticos, presos a várias igrejas. Porém, atualmente, são ateus fervorosos. Trago como exemplo o teólogo e pedagogo Fábio de Oliveira Lima, que possui um canal com o mesmo nome. O Fábio foi evangélico fervoroso durante 17 anos. Acreditava em tudo o que seus líderes religiosos lhe diziam. Hoje, arrepende-se amargamente de ter acreditado nessas bobas fantasias. Como o Fábio conseguiu abandonar sua crença cristã, que lhe foi transmitida por seus pais desde o berço? Como ele conseguiu abandonar essa crença? Ele conseguiu sair da ilusão religiosa cristã a partir do momento
em que começou a estudar profundamente a Bíblia, quando as dúvidas começaram a aparecer. Não foi simplesmente um ateu que o convenceu. Ele mesmo começou a questionar, a duvidar, e não deu outra. O Josué, torço muito, talvez consiga enxergar a verdade tão cristalina, a exemplo do Fábio de Oliveira Lima, a exemplo do Ferreira Racier, a exemplo do Leonardo Marcolino, a exemplo do Aparecido Tadei, a exemplo do Kennedy Litaif e tantos outros. Veja como o Josué, por causa de sua crença religiosa, não consegue ver a realidade tão clara. Naquele vídeo, mostrei a péssima visão de justiça do mundo da Bíblia. Apresentei ali o relato que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Ali, o Deus hebreu incita o rei Davi a realizar o censo em Israel e Judá. No relato lendário bobo, o Deus hebreu leva o Davi a fazer o censo. Acaba-se a responsabilidade do rei Davi. A responsabilidade é apenas do Deus hebreu. E o pior é que o Deus hebreu resolveu punir Davi por ter feito o censo. E o pior ainda é que não puniu o rei, mas o povo, coitado, que não teve culpa no cartório. Qualquer pessoa normal que faz uso do cérebro, que raciocina, que compara, vê logo que esse relato bíblico é muito bobo, cheio de infantilidades. Mas o Josué não vê essa realidade, porque desde o berço toma soníferos. É alimentado pela ilusão religiosa, que o impede de enxergar essa verdade. Traço um paralelo dessa fantasia bíblica com um caso hipotético atual aqui no Brasil. Você que está assistindo a esse vídeo, suponha que um governador de um estado brasileiro qualquer mande matar uma família composta por 5 pessoas. O governador foi o mandante dos homicídios, foi o mandante da chacina. A justiça brasileira, em vez de condená-lo pelos crimes, resolve condenar e prender 70 mil cidadãos inocentes que não tiveram participação alguma nos homicídios. Isto é, 70 mil pessoas inocentes pagando pela ação desastrada do governador. Isso não seria um absurdo inimaginável? Claro que seria. Sim, seria um absurdo. Até o cristão Josué diria que é um absurdo o povo pagar pelo que o governador fez. Até o cristão Josué diria isso aí. Só que, quando um absurdo idêntico a esse está na Bíblia, aí o cristão Josué não consegue enxergar o absurdo, porque colocaram na cabeça dele que a Bíblia é a palavra de Deus. Não consegue ver as barbaridades atribuídas ao Deus imaginário hebreu. Não consegue ver a visão errônea de justiça daquele povo. Não consegue ver que Deus algum, moderno ou não, antigo ou não, existe ali. Não consegue ver que o Deus hebreu é mais um Deus criado por um povo arcaico, o povo hebreu. Muito obrigado.